Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz e de oração. E especialmente numa noite em que a gente definitivamente entra no inverno, já começa todo mundo vir com uma roupinha mais pesada, né? Mas também é bem confortável porque não tem aquele calorão, né, que atrapalha. Então, para a gente dar início à doutrinária desta noite, convido a todos a gente adotar uma postura de relaxamento. Vamos fechando nossos olhos, uma respiração profunda para que a gente possa também acalmar o nosso corpo físico, elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, pedindo a luz, pedindo a sua orientação, que tudo aquilo que a gente for tratar aqui essa noite possa servir para a nossa caminhada, nossa busca por identificar essa porção de Deus que cabe dentro de cada um de nós, e que Jesus Cristo, nosso Mestre, possa nos iluminar a todos. Que assim seja. Bom, para a gente, antes de entrarmos definitivamente no tema da nossa doutrinária dessa noite, vamos refletir sobre uma questão que também tem a ver não só com o tema de hoje, mas também com toda a nossa trajetória como encarnados, espíritos vivendo uma experiência no corpo. Então, tudo, na verdade, é energia. Hoje, os nossos cientistas, nossos físicos já falam sobre isso, que os corpos, um corpo de matéria, composto de matéria, na verdade, é energia condensada. E essa energia, né, tudo é uma questão de energia quando se fala do nosso corpo, da nossa existência. E nessa questão de energia, a gente tem a energia positiva e a energia negativa também. Então, para que haja energia de fato, para que a gente exista e a gente possa desfrutar desse momento que a gente vive como encarnados, é preciso energia, certo? Então tem que ter os dois polos, o positivo e o negativo. Quando você transita por muito tempo pela energia puramente negativa, você acaba atraindo negativismo e tudo que decorre desse negativismo. Então, quando nós falamos aqui na Casa Espírita sobre a reforma íntima, né? Você buscar se refazer como ser humano, né? Tudo aquilo que a filosofia espírita, com o objetivo de também ser uma religião, busca elevar o moral de nós, elevar o nosso moral, para que nos tornemos seres humanos melhores, buscando primeiramente o equilíbrio e, se possível, ainda como encarnados, né, tender cada vez mais para o lado do positivo, né? Então, neste caminho, a ideia que o Espiritismo prega, que a doutrina prega, é que a gente abandone cada vez mais o lado negativo, deixando de sofrer todas aquelas influências que nos causam mal, né, fisicamente, espiritualmente, e a nossa tendência seja cada vez mais pulsar, de alguma maneira, né, para o bem, para o positivismo. Eu vou contar aqui uma história que a minha avó, um tempo, contou para nós éramos crianças, né, lá na doutrina que ela foi educada, na religião que ela foi educada, ela dizia que toda vez que a gente sentisse raiva, ou que falasse alguma coisa inapropriada, o diabinho dava um passo mais perto da gente. Claro que isso apavora, né? Tenta doutrinar pelo medo, né? É uma cultura que ela foi educada, mas mandava uma mensagem pedagógica, lúdica, para a criança não tender para o lado negativo. Então, desde sempre, a humanidade tem isso em sua mente, que você trabalhar o seu íntimo positivamente também ajuda você a atrair coisas cada vez mais positivas.
E aqui a gente reforça ainda mais isso, porque a doutrina espírita, ela além de elucidar isso aí, não querendo desmerecer todo esse trabalho, mas se pregava uma obediência pelo medo, causando medo. E o Espiritismo não, o Espiritismo busca explicar por que nós temos que tender para o bem, para o positivo. Os ganhos que nós vamos ter, os avanços que vamos ter, mais significativos a partir do momento que a gente entende esse princípio, né? Somos seres que devem viver primeiramente em equilíbrio e buscando sempre positivamente avançar para o bem. E como essa questão da energia do nosso corpo, da nossa existência como espíritos encarnados, a gente vai tratar na noite de hoje sobre o passe, né? O passe espírita e qual a sua importância na nossa vida. A gente julga que o Espiritismo foi quem mais propagou e mais fala sobre o passe, né? Todo final de doutrinária a gente é abençoado com o passe. Tem uma equipe que se reveza cada doutrinária, são médiuns passistas, pessoas que já estão preparadas, já estudaram, já viram, já têm a prática pelo bem, né? Então, cada doutrinária, no final da doutrinária, é dado o passe espírita. Mas a história do passe, isso a gente precisa falar, porque não é uma coisa que foi inventada pelo Espiritismo, ela vem desde a antiguidade. Quando o ser humano ainda vivia lá na época das cavernas, ele tinha, né, o hábito de aplicar as mãos sobre um ferimento, né, e já naquele momento, sem saber, intuitivamente, já vibrando, auxiliando nas curas, né? E esse pensamento com o tempo, foi evoluindo, né? Foi avançando. No Antigo Egito, né, existem várias imagens nas tumbas, lá nas construções egípcias, onde se fazia a imposição das mãos. Inclusive, no templo de Ísis, as pessoas recorriam lá aos iniciados, aos sacerdotes egípcios, para que eles fizessem uma imposição de mãos com o objetivo de curar. Então, mesmo sem, ainda primordialmente, já perceberam esse magnetismo, né, que nós possuímos, e esse magnetismo auxiliava nas curas. Eles ainda não tinham uma percepção, era uma percepção mais intuitiva, mais sem aquele caráter científico, né, mas sabiam que aquele procedimento ajudava na cura. Posteriormente, os gregos também, né, aprenderam, inclusive, com os egípcios. Heródoto, que é um dos filósofos da época, ele relatou sobre essa prática que acontecia no Egito, a partir do final, ali, chega de 300 e poucos anos antes de Cristo, quando a Grécia dominou o Egito, os gregos acabaram absorvendo, né, como todos os povos que os gregos dominavam, absorveram essa cultura, né, e levaram isso para a Europa Central, e lá também os sacerdotes e outros médicos também, né, da época da Grécia acabaram usando essa técnica na cura. E a gente pode citar alguns desses médicos da época, né, como Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, Avicena e Paracelso, que foram alguns que propagaram isso aí no mundo grego. Em Roma, né, também, muito usado também em Roma, os médicos acabaram também absorvendo aquela cultura grega e usavam isso também como cura, mesmo sem saber inicialmente como é que isso se procedia. Como na época as religiões, elas tinham muito mais força do que a ciência ainda é muito incipiente, começando, não tinha como explicar o fenômeno. Se sabia que funcionava. Assim como a gente sabia que funcionava com as nossas avós, com as nossas mães. A gente machucava, rolava o joelho, machucava o dedinho, a mãe ia lá dar um beijinho, dar uma passadinha, curava, saía correr, brincar de novo. Era mais ou menos assim, né? Com o desejo de que a pessoa, que aquele serzinho que está ali na frente ficasse bem, mesmo sem saber. É um passe, um benzimento. E nós todos, como somos, na verdade, uma fonte
gigantesca de energia, né? Nosso corpo é energia condensada, se nós levarmos em conta a quantidade de átomos que nós temos dentro do nosso corpo, a energia acumulada para cada um de nós aqui é absurda. Se a fissura de um átomo gera uma energia suficiente para abastecer essa nossa casa aqui por um dia inteiro de energia, ou muito mais, vocês imaginem um corpo inteiro igual ao nosso, se nós fissurarmos todos os átomos que compõem o nosso corpo. Então nós somos energia condensada, a energia pulsa em nós. E a arte dessa cura magnética, ela vem avançando e tomou mais uma forma muito mais perceptiva para todos nós e especialmente para o mundo ocidental, com Jesus. Jesus, né, naquele tempo, ele, inclusive tem uma passagem muito interessante que é a do leproso, né, que Mateus cita isso, no livro de Mateus, a situação que ele estava lá e, como vocês sabem, naquele momento a lepra era uma doença incurável, né? Hoje existe tratamento, mas naquele momento não existia. A pessoa estava condenada caso viesse a ser cometida pela lepra. E esse leproso pediu ao Cristo: se você quiseres que eu fique livre da lepra, eu vou ficar curado. E o Cristo disse para ele: e eu quero, fique curado. Então é claro que o psiquismo do Cristo, muito superior ao nosso hoje, muito superior, ele conseguiu, com a força, o poder do pensamento dele, o magnetismo que ele possui, ele conseguiu curar naquele momento aquele leproso. Então, para vocês verem todas as passagens desse momento que Cristo esteve entre nós, todas elas, os momentos mais marcantes sobre a trajetória dele, estão relacionadas a curas por passe. A imposição das mãos, como está nos textos do Evangelho da Bíblia católica cristã. Ele impôs as mãos, que é o mesmo gesto que os nossos passistas fazem aqui todas as quartas-feiras, né? Fazem o mesmo procedimento, a mesma atitude que o Cristo fazia com as pessoas lá atrás. Então, andando um pouquinho mais na história, por volta do ano de 1733, nasceu Mesmer. Johann Anton Mesmer. Ele era austríaco, ele estudou numa instituição católica, e ele foi médico, foi filósofo, ele estudou direito, estudou medicina, depois astrologia. E Mesmer foi um cara que percebeu que nós possuímos esse magnetismo. Talvez o equívoco que ele tenha cometido foi comparar o magnetismo humano, que ele acreditava que saía dos nossos nervos, né? E com a imposição das mãos, esse magnetismo podia ser transferido para uma pessoa e propiciar a cura. Ele comparou isso com o magnetismo mineral, né? Hoje sabemos que isso não acontece. Esse magnetismo se forma de uma maneira diferente. Mas o Mesmer ajudou a propagar muito essa ideia da cura. Levou isso para outros países, para a França, para a Alemanha. Enfim, naquele momento ele conseguiu colocar essa ideia desse magnetismo animal, como ele chamou, né? E até divulgou uma tese de doutorado na época, levando em conta esses estudos dele e os experimentos que ele fez. Como ele era médico, ele atendia as pessoas e fez um relatório de várias curas através deste método que ele acabou descobrindo naquele momento. O único equívoco dele foi essa questão de querer comparar o magnetismo animal com o mineral, que são coisas totalmente diferentes, como a gente vai ver a seguir. Outros pesquisadores também se dedicaram. Claro que depois de Mesmer, ele deixou muito material, muita literatura. Um deles, que acabou se identificando com isso no século XIX já, o nosso Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, Kardec, nos seus estudos, ele acabou entrando em contato com os estudos de Mesmer e, a partir daí, ele acabou usando essa técnica nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, e ele descobriu que, na verdade, não era o magnetismo animal
da forma como Mesmer havia dito. E, inclusive, ele escreveu na Revista Espírita, eu vou ler para vocês, em 1858, né, falando justamente sobre o que as percepções dele a respeito dos estudos de Mesmer, né? O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dos fenômenos magnéticos, o sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Os vínculos do futuro codificador com o magnetismo iniciam no ano de 1854. Ele se interessa por essas informações que lhe são transmitidas por um outro magnetizador, também seguidor de Mesmer, que é o Fortier. E também sobre aquele fenômeno que a gente sabe das mesas girantes, que também é a influência dos espíritos sobre a matéria. Então, a Kardec, a partir de então, adotou o passe magnético, como tratamento, como alívio dos sofrimentos dos espíritos, desencarnados especificamente. Então, é claro que aqui a gente não vai dizer assim, você pode se tornar totalmente curado. A cura do passe, ele se objetiva a tratar do espírito, não do corpo. Sabemos que muitas doenças, até doenças mais sérias, elas acabam sendo influenciadas por um desequilíbrio espiritual. Mas o objetivo do passe espírita é propiciar um alívio para o sofrimento espiritual e não do corpo físico. Se manifesta também no corpo físico em muitas oportunidades pelo poder da fé, como a história do leproso que nós relatamos aqui, que ele acreditou, a fé dele curou ele. E Cristo fala isso naquele momento. A tua fé te curou. Então, se a pessoa tem fé, e nós vamos falar a seguir sobre isso aí, o papel do magnetizador, do passista, propriamente dito, e o papel da pessoa que recebe o passe. Né? Existe uma passagem, inclusive, com uma pastora de cabras que pede, Cristo estava lá fazendo seu trabalho de pregação, e ela pede, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Né? E o Cristo diz para ela, como é que é o teu trabalho? Eu tiro o leite das cabras, boto aqui dentro no templo eles usavam aquelas vasos de cerâmica, né? E colocava o leite ali dentro. Quando aquele leite era tirado, ela lavava aquele vaso para que o leite do dia anterior não contaminasse o leite do dia seguinte, senão o leite ia azedar. E o Cristo fez uma comparação semelhante a nós. Imagine que nós somos o vaso. Como é que a gente vai receber esse conhecimento novo, essa ideia nova de amor e de caridade, essa coisa pura que vem do nosso Mestre Jesus, que vem do universo para nós, vindos de Deus, e se nós não limparmos o nosso vaso por dentro, não realizarmos a nossa reforma íntima? Um vaso sujo vai azedar o leite. Então o Cristo fez essa analogia. Imagine que você é um vaso que precisa ser limpo por dentro, porque senão o resultado vai ser o leite azedo, não vai produzir o efeito que se espera. Né? E como ideias básicas, né, no passe espírito propriamente dito, Emmanuel relata muito bem essa questão. O passe é transfusão de energia fisiopsíquica, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo o teu benefício. Então, toda pessoa que se propõe a esse trabalho, que se propõe a ser passista, ele tem que obrigatoriamente se policiar, se melhorar a cada dia, né? Aprender cada vez mais. Inclusive se sugere até que ele aprenda um pouco de anatomia, né? Quem não sabe, aprenda um pouco de anatomia do corpo humano para tu saber como é que funciona o corpo físico, até para poder otimizar, vamos dizer assim, essas emanações de energia, de sorte a ajudar realmente a pessoa que está ali na sua frente para que ela consiga
o alívio do seu sofrimento, também o sofrimento físico. Então, o passe consiste basicamente na transmissão do fluido do médium, né, para a pessoa que está ali, pessoa que está doente, e a ação exercida também pelo fluido dos espíritos. Então, primeiramente, o médium, né, com vontade de fazer o bem, com vontade de curar, pode fazer ele transmitir essa energia que a gente tem, que está condensada em nós podemos manipular através do poder do nosso pensamento positivo, coração puro, com boa vontade, e também com auxílio da espiritualidade. Existe até a possibilidade de um espírito desencarnado poder fazer isso, e aí o passista acaba estando num estado de mediunizado, como a gente diz, e aí esse espírito fazer esse trabalho diretamente na pessoa encarnada. Ou com o passista pedindo auxílio da espiritualidade, e a espiritualidade fazendo esse auxílio, então, humano, né? Ser humano, com o espírito, direcionando essa energia, produzindo aí uma série de benefícios, né? Uma série de ações positivas na saúde psíquica, na saúde espiritual e na saúde do corpo físico também, das pessoas que são atendidas pelo passe. Então, quando a gente está doente, é lógico que a gente gostaria de receber um passe e ficar curado, né? E a gente sempre busca uma pílula mágica. Até quando a gente vai no médico, a gente quer que o médico dê um remédiozinho lá, me sentindo mal, e que aquilo lá vai ter. E na verdade, não adianta você tomar um remédio que vai te socorrer nos sintomas se você não cura a causa do teu problema. Então, assim como o médium de passe precisa o tempo todo cuidar dos seus pensamentos, se melhorar, fazer sua reforma íntima, quem vai receber o passe também precisa estar receptivo. Já falamos em outras oportunidades aqui também, a necessidade de se estar concentrado, né? Estar propenso a receber aquela energia, senão a energia vai bater em você e vai voltar. Né? Vocês imaginem que vamos imaginar assim, esse fluido cósmico universal, que é o que mantém o nosso corpo físico, que mantém o nosso perispírito funcionando, a base é o fluido cósmico universal. Né? E se esse fluido vem e é utilizado pelo médium passista para derramar essa energia sobre quem vai receber o passe, né? Da mesma sorte, vamos imaginar assim, uma grande caixa de água, né? E ela vai passar por um cano e vai ser por uma torneira. Eu vou derramar essa energia, esse fluido cósmico universal em cima da pessoa que está recebendo o passe. Se eu estiver com alguma contaminação, com alguma energia negativa, aquela água, aquele fluido cósmico universal vai passar por mim, vai receber uma carga negativa, vai descarregar sobre a pessoa que eu estiver atendendo. Então eu tenho que estar bem, mas da mesma sorte, a pessoa que está ali recebendo o passe, ela também precisa buscar se melhorar, né? Então, conhecimento, a gente tem disponível aqui sem números de literatura espírita, além das obras básicas, né? Das 5 obras básicas, que buscam orientar. E lá, inclusive, eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, Kardec colocou isso lá na obra dele, né? E na Gênese, ele fala justamente sobre isso. No capítulo 14, no item 31. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações desse fluido cósmico universal. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores do corpo
O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância do seu envoltório fluídico. Então, a pessoa que vai dar o passe, ela doa essa energia para aquela pessoa que está recebendo o passe. A cura se opera mediante substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, aquela limpeza, aquela higiene que a pessoa tem que ter para poder fazer o trabalho. Mas depende também da energia, da vontade, que quanto maior for, quanto maior a energia, a vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior a força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas, ou seja, um remédio que vai surtir um efeito que não é o esperado. Então, daí a necessidade. Então, aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho de fazer o passe, seguir nossos voluntários, os médiuns passistas, eles precisam, né, constantemente estar se preparando. Eles vão para uma sala em separado, fazem uma prece, se harmonizam antes de começar a fazer o trabalho. De fato, que vocês veem toda quarta-feira aqui. Então, os efeitos são extremamente variados, né? Dependendo justamente dessas questões que nós falamos. Se a pessoa tiver com boa vontade, um desejo forte de propiciar a cura, e que a pessoa que vai receber também esteja preparada para isso. Então, a Kardec ainda colocando na codificação, na codificação espírita, ele fala ainda durante a Gênese, né? No item 34 desse mesmo capítulo 14, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, esta é muito mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então, o Cristo, nosso exemplo maior, nosso mestre, ele tinha esse poder excepcional. Dado a sua evolução, dado o seu psiquismo superior, ele conseguia fazer essas curas praticamente instantâneas nas pessoas que chegavam diante dele. E tem vários relatos lá no Evangelho que tratam dessa questão aí, falando dos milagres, que na época se dizia os milagres que o Cristo conseguiu propiciar, de um mecanismo que todos nós possuímos. De uma energia, de um magnetismo que todos nós possuímos. E todos nós podemos usar. Em favor de nós mesmos, primeiramente, e em favor do próximo. Tem um capítulo específico também com relação à fluidificação da água, né? Nós sabemos que a água ela tem uma capacidade imensa de absorver energias positivas ou também energias negativas. Existem até estudos científicos que mostram isso. Tem um pesquisador japonês que vale a pena até dar uma olhada, eu não me recordo o nome, eu não vou saber informar para vocês agora, mas ele usou de águas coletadas em vários locais, águas poluídas, águas que foram abençoadas, águas de uma fonte mais pura, de uma fonte contaminada, cristalizou através do congelamento essa água e observou no microscópio. Vocês ficarão estarrecidos com o que acontece com uma molécula de água exposta a situações ou fluidos que não são positivos, assim como fluidos que são mais positivos. E até um experimento que ele fez foi colocar palavras escritas em frascos de água, cada palavra, palavras boas e também palavras não tão boas. E o resultado também foi igualmente observado no microscópio através desse método que ele usou, congelando a água e observando os cristais de água. Então, tamanha a força que o ambiente e essas energias fazem sobre a água. E nós somos essencialmente quase que 80% do nosso organismo físico é feito de água. Então, a água fluidificada, que por vezes a gente vê o pessoal trazendo algum frasco com água, ou mesmo a água que a gente tem aqui para fornecer na casa espírita,
A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Em vista disso, a água pode ser fluidificada, transformada em portadora de energia e de recursos medicamentosos. Isso a gente faz sempre aqui. Tanto psíquicos como físicos. Largamente utilizada no meio espírita, a água fluida é um complemento do passe. Pode ser fluidificada no centro, em nossa casa, em qualquer lugar, mediante uma prece, solicitando a espiritualidade este recurso, pois a sua fluidificação é uma tarefa executada pelos espíritos. Estamos num ambiente que é protegido, é acompanhado, é seguido por vários mentores que estão no mundo espiritual. Então, toda vez que nós solicitamos o auxílio desses seres, eles intervêm e propiciam esse outro recurso, que o Espiritismo possui, que é a água fluidificada, que faz também um trabalho de complementar o passe no objetivo de trazer a cura e trazer o alívio para os sofrimentos que todos nós com certeza temos, E ainda vou citar aqui algumas situações que vocês podem estar pesquisando também no Livro dos Espíritos, onde Kardec fala em várias oportunidades sobre os médiuns curadores. Vocês podem pesquisar e se aprofundar também nessa questão do passe. Variedades especiais para efeitos físicos, No Evangelho segundo o Espiritismo tem a aliança entre a ciência e a religião, já falamos aqui a respeito, que durante muito tempo ciência e religião acabavam uma querendo anular a outra, uma desejando o fim da outra, e na verdade são dois ramos do nosso conhecimento que tratam de uma coisa só, tratam de Deus. Deus é o princípio e o fim de tudo. Tudo está em tudo, como se diz. Então, ciência e religião tratam ambas da mesma questão, tratam de Deus. Que Deus criou tudo que existe, tudo que nós possuímos, tudo que nós enxergamos, nós mesmos somos obras de Deus, e se explica através da ciência e se explica através da religião também. E no item, tem mais um item, o dom de curar, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente orienta que vocês, na busca por saber um pouco mais e também para poder aproveitar melhor esse recurso que é o passe, vocês também podem estar buscando, se aprimorando a respeito disso aí. Então, para a gente completar esse conhecimento que você propôs a tratar nessa noite, vamos falar um pouco então sobre o que diz o Evangelho, a doutrina propriamente dita, Como passe é transfusão de energia, equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Vejam bem, apoio. A gente não está aqui querendo propagar, abandone o tratamento tradicional, abandone o seu médico, que eu passe. Não, isso até seria uma irresponsabilidade se dizer. Então, é um atendimento complementar. É óbvio que já existem trabalhos científicos que falam que as pessoas que recebem um apoio espiritual, um apoio na forma de prece, auxilia muito no tratamento. Inclusive existem pesquisas que falam que muitas vezes o placebo faz mais efeito do que o remédio de fato, porque o remédio ou a droga usada no tratamento, ela é químico, é algo que vai causar muitas vezes mais dano, mais efeitos colaterais do que propriamente a cura da pessoa, porque ela trata o sintoma, não trata o problema. Então, muitas vezes a pessoa que é tratada ou acompanhada, tem um acompanhamento espiritual, e tomando um placebo, que seria um remédio sem efeito, ela consegue se curar ou ter uma melhora do seu quadro muito superior ao tratamento tradicional. Então, hoje já existem pesquisas e trabalhos, inclusive, de universidades reconhecidas como Harvard, que tem uma escola de medicina muito famosa, que já trata disso aí e fala que esse tratamento funciona. Eles não sabem explicar como, porque realmente é uma coisa que a ciência não consegue medir, não consegue pesar, não consegue provar, então eles acham que é algo que não existe, mas nós sabemos que essa força existe e está em cada um de nós. Então, esse passo tem apoio eficaz em todos os tratamentos, por isso espíritas e médiuns devem exercitá-lo dentro das necessidades,
principalmente considerando que ele é o agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo de nossa alma. Então, inicialmente, nós falamos aqui sobre o tratamento, primeiramente, do espírito, né? Então, o passe se objetiva, primeiramente, a tratar o espírito da pessoa, né? Contanto que aquelas situações que nós falamos aconteçam. O médium que vai aplicar o passe esteja bem intencionado, esteja equilibrado, esteja com energia positiva, e quem vai receber que também esteja pronto para receber aquele benefício. Então, toda pessoa de boa vontade e disposição sincera de auxiliar o próximo pode aplicar o passe. Assim, devemos empenhar-nos constantemente no esforço autoeducativo para estarmos sempre dispostos nas entidades espíritas que mais se dedicam a esse recurso, para auxiliar qualquer circunstância e emergência que formos chamados. Muitas vezes a gente, fora da casa espírita, a gente pode fazer isso sim, pedir o auxílio da espiritualidade superior, levando sempre o pensamento a Deus, que é o princípio de tudo, a orientação do nosso Mestre, Jesus, e você pode dar um passo em alguém, aliviando, ajudando ele a sair daquele momento de angústia também. Então, havendo possibilidade, o passista deve procurar conhecer pelo menos noções de anatomia e fisiologia. A anatomia trata das partes do corpo humano, a fisiologia das funções de seus órgãos. O conhecimento nesse campo amplia a nossa capacidade de servir, pois identificamos identificamos o problema e podemos melhor conduzir nossa mente no auxílio do próximo, né? Então, se a pessoa chega se queixando de uma dor, com um problema em determinado órgão, determinada parte do corpo, se a gente tem um conhecimento mínimo de fisiologia, de anatomia do corpo, a gente vai poder direcionar também essas energias a ponto de promover o alívio, né, se possível, daquela dor, daquele problema. Todos podemos ajudar. Lembremos que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos, amando a todos e a todos servindo. O maior exemplo que nós podemos ter é com Cristo, né? Ele, na sua condição, ele fez o que fez, né? Sempre se colocando, veja bem, se colocando aos pés dos sofredores, nunca acima. As responsabilidades que ele tinha, os dons que ele tinha, né? Todo o poder que ele tinha, ele se rebaixava até ao mais rebaixado. Por isso fez o que fez, por sua vontade, por seu imenso coração, por seu psiquismo superior, e deixou esse legado, esse ensinamento, e que nós buscamos aqui propagar e buscamos aproveitar da melhor forma possível o passe espírita, propiciando não só a cura do corpo físico, mas especialmente a cura do nosso espírito, que nos aproxima de Deus e que nos conduza por esse caminho que a gente sabe que é difícil. O tempo de encarnado é um tempo de sofrimento. Estamos aqui, como já dissemos em outras oportunidades, estamos aqui para o sacrifício, mas o fluido vital que está em nós, ele serve para muitas coisas que a gente nem faz ideia, mas ele é muito importante e por isso estamos aqui. Por isso estamos passando por essa oportunidade. Além de recuperarmos arquétipos, recuperarmos equívocos que talvez tenhamos cometido em existências anteriores, mas especialmente preparando nosso espírito, nos elevando para o que virá depois. Não uma vida eterna, deitado em berço esplêndido, mas, quem sabe, futuras encarnações em que seremos ainda melhores e seremos capazes de promover mudanças mais profundas na nossa sociedade e, com certeza, com essa atitude, eliminaremos o sofrimento do mundo e seremos nós os agentes que o Cristo espera que sejamos, agentes promovendo o bem, promovendo a paz. Desta maneira concluímos a palestra dessa noite. Então, que todos possamos, nesse momento, mais uma vez, acalmar o nosso coração, levar nosso pensamento a Deus. E para essa prece a gente fecha os nossos olhos
trouxemos aqui para vocês uma mensagem que é do Chico Xavier, que é um dos maiores exemplos que eu acho que o Brasil produziu para o mundo, e tem a ver também com essa questão da reforma íntima e dessa missão que nós recebemos, né? Que nós não podemos transferir para ninguém. Construir um mundo melhor, construir um mundo de paz compete a cada um de nós. E nessa mensagem ele fala de você mesmo. Esse é o título mesmo, esse é o título da mensagem. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de suas ideias, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Nunca se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou a incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Que assim seja.